E aí, pessoal, aqui é a Gaia, e hoje eu quero falar sobre o primeiro episódio de She-Hulk, a nova série da Marvel, e de um personagem que eu acho muito interessante. Na verdade, o Hulk e a família Hulk é um dos grupos de heróis que eu mais gosto. O Hulk é um dos heróis que eu mais gosto. Então é sempre pra mim muito interessante observar pra onde caminha tudo ligado ao Hulk. E She-Hulk, a série, tem seus devidos problemas. Pra mim ela começou fraca, com diversas questões, mas eu não acho que ela é tão ruim quanto muita gente está falando. Lá fora, She-Hulk está sendo considerada a pior série da Marvel, a pior coisa que a Marvel já fez, e não sei o que. Eu acho que a galera tá exagerando, já vi alguns críticos, já vi alguns comentários. Tô falando críticos que eu considero, né? Porque se você for simplesmente pros sites de reviews normais, você vai ver a galera adorando, amando tudo que sai da Marvel, e não é bem assim. Eu acho que a fase 4, a Phase 4 da Marvel, é uma das piores de todos os tempos. Eles estão se esforçando muito para destruir tudo que eles construíram ao longo dos anos. Mas eu não acho o She-Hulk o pior possível. É muito ruim. Muito ruim também nem tanto, mas é ruinzinho, mas vamos por partes. Eu não vou aqui revisar parte por parte dos episódios, talvez eu faça uma live fazendo isso. Eu quero aqui analisar no geral, dizer o que foi o episódio e então ir para as críticas que foram feitas no geral pelos outros críticos lá fora. Esse é um episódio muito simples de história, de início de carreira, mostrando as origens, uma história de origem de personagem da She-Hulk. Ele lida com alguns fatores que nós já observamos desde o começo que, a priori, parece que essa série vai lidar muito com a parte da drama jurídica, a drama de advogado. Tem uma parte forte de comédia e lida também com questões da quebra da quarta parede, que é quando o personagem fala conosco, com nós que estamos assistindo, com a plateia. Porque a She-Hulk tem um pouco disso nos quadrinhos, ela quebrando os painéis, ela falando com o leitor. Então, a She-Hulk é um personagem de quebra de quarta parede, assim como o Deadpool. Assim como o Deadpool. Então, nós podemos esperar uma série que tem tons altos de leveza, comédia, um pouco de rocambolismo. O rocambolesco é a parte de teatro, a parte ligada ao ridículo, ao clown, ao palhacesco, um pouco de besterol, que são piadinhas estúpidas feitas de qualquer forma, e o queijasco, que é o absurdismo ligado com o dia a dia. Então nós podemos ver todas as características e esperarmos disso. Nesse primeiro episódio nós temos a origem da She-Hulk, que eles tiveram um acidente de carro, ela e o Banner, e o Bruce Banner, o Hulk propriamente dito, eles tiveram um acidente de carro, o sangue dele caiu no ferimento dela, e ela acabou absorvendo aí o Hulk do Bruce e se tornando a She-Hulk. E aí todo episódio é ela mais ou menos um flashback mostrando ela aprendendo a lidar com toda essa questão. O Bruce treinando, ela se mostra extremamente capaz e competente a controlar o seu lado Hulk, o que também aconteceu nos quadrinhos. Ela sempre teve uma facilidade disso, porque o Bruce ele teve uma dose maior, ele tomou a bomba na cara, além disso sempre ele sofreu muito, então teve um distúrbio de personalidade, não sei o que, então o Bruce teve outros problemas. Enquanto que a She-Hulk, a Jennifer, ela teve sempre mais facilidade de lidar com isso. Então ela domina isso, quer voltar para a vida normal dela, enfrenta um vilão no final, dentro da corte, dentro do plenário, da parte de advogado, e termina seu episódio dessa forma assim, bombástica. Então a priori seria assim, um episódio bem normalzinho. O grande problema é que, apesar em termos de enredo, ok? É aí que entra as questões da análise crítica objetiva. Você tem que analisar a construção de mundo, enredo e desenvolvimento dos personagens. Em termos de enredo, tá muito bom, não tem grandes problemas. O enredo tá bem consecutivo, bem pautado na realidade dos fatos do mundo. Em termos de construção de mundo, não há uma grande construção, nenhuma destruição de elementos prévios, então a construção de mundo está razoável, o enredo está razoável. Nós podemos discutir um pouco de que ela muito facilmente se transformou em Hulk. Nos quadrinhos, acontece uma transfusão de sangue do Bruce para a prima dele. Então, há uma razão mais forte, simplesmente cair um pouquinho de sangue e pronto, você virou a She-Hulk. Eu acho que
Eles poderiam usar a mesma temática, eles têm um acidente de carro e ela tá no hospital, ele faz a transfusão de sangue, ela se transforma em She-Hulk e daria no mesmo, só que sem o problema de se cair um pouquinho de sangue do Hulk em alguém, a pessoa se transforma, ou toma uma infecção de gama. Enfim, eu particularmente acho que poderia ter sido feito dessa forma. Mas não é um grande problema. Então, construção de mundo e enredo estão de boas. O problema está na construção de personagem. E é tão tenebrosa a construção de personagem que é a principal causa que as pessoas têm detestado esse episódio e tal. E vamos agora para as críticas. A primeira grande crítica, que é a personagem principal, a She-Hulk, ela é insuportável e insensível. Ela fala como ela nunca... tem uma hora que o Banner, o Hulk, ele fala com ela que ela tem que aprender a controlar a raiva. Ela fala, não, mulheres sempre aprendem, desde pequenas aprendem a controlar a raiva, porque são homens chamando ela nas ruas, são homens tentando explicar coisas para elas que elas já sabem, tentativa de assédio, não sei o que. Então nós sempre tivemos que aprender, você não sabe como é difícil e blá blá blá. Isso é muito complicado, porque o Banner, o Hulk, é provavelmente o personagem mais trágico da Marvel, dos cinemas, que ele sempre, além de ter sido abusado quando criança, o pai tentar matar ele ter sido perseguido por todo mundo, ser visto como monstro por todos, ter que se isolar pra não machar. Tipo, ele é uma das personagens mais trágicas. Perdeu 2 anos da vida dele transformado em Hulk. Então, falar uma besteira dessas pra ele não é só insensível, como é estúpido. Do ponto de vista de roteiro, se você é um roteirista escrevendo, isso é ridículo. E do ponto de vista de personagem, ela é a prima dele, ela sabe muitos desses fatos, como a morte da Natasha, o ataque dele nas cidades, tudo isso é conhecimento comum. Ela tinha que ter um mínimo de conhecimento e tato emocional pra perceber que ela tá sendo uma enorme babaca e que o sofrimento da vida dela é ridículo comparado ao sofrimento do Hulk. As pessoas também criticam de como ela é petulante, irritante, e como ela é um pouco de uma Mary Sue, que imediatamente domina a forma de Hulk, é mais forte que o Hulk, não sei o que. Uma coisa pra mim muito importante, e que eu acho que a série demonstrou bem, é que eles são primos e sempre tiveram disputas entre si, e sempre tiveram um relacionamento mais agressivo um para com o outro, um agressivo afetivo. Então, eu não achei nada demais a petulância de um para o outro, as briguinhas, isso aí simplesmente eu achei normal, entre parentes, entre amigos, então eu não achei isso um grande problema. Vai ver a galera lá de fora nunca viu isso, mas aqui no Brasil é normal até os amigos saírem no tapa, então eu acho assim, normal, eu não achei nenhum problema. As pessoas reclamaram que o Hulk ficou fraco comparado a ela, que ela tem os ataques mais fortes, não sei o que. Pra mim ficou bem claro que o Hulk tava segurando ele não usou em nenhum momento a força total dele, em nenhum momento ele estava de fato batendo pra valer, em nenhum momento ele estava de fato querendo machucar ela. Então, pra mim, ela ainda é demonstrada como bem mais fraca do que o Hulk. Eu vou ficar muito irritado se ao longo da série for demonstrado que ela é mais forte, ou é melhor, ou qualquer coisa. A única coisa que talvez é parecido melhor é que o sangue dela tem um fator de cura maior, o que, tudo bem, pode até ser. É meio forçoso porque o Hulk tem um dos fatores de cura maiores da Marvel, mas pode ser que na série ela tenha. Isso não é grande problema, mas pra mim ficou bem óbvio quando eles arremessam umas pedras que o Hulk é imensamente mais forte do que ela. Não há nenhuma comparação entre os níveis de poderes, pra mim. E como também no quadrinho, a She-Hulk não chega aos pés do Hulk 100%. Ela é um grau de patamar inteiro abaixo do Hulk. Então, eu não achei... Então, quando falo personagem insuportável, insensível, tirando o fato dela ser uma grande babaca, dizendo que o Hulk, por ser homem, não sabe como uma mulher sofre, tirando isso, eu achei normal as lutinhas, e também não achei que ela tá mais forte do que o Hulk, então não achei isso um problema. É possível discutir que ela está em denial, que ela está em negação por ter se transformado em Hulk, por isso que ela tá com os ânimos à flor da pele. É importante ver como é que ela vai se envolver ao longo dos próximos episódios. Além disso, isso vem um grande ponto. Ela não é um personagem heróico, ela não é um personagem para ser um exemplo. Isso é ruim para personagens centrais, porque quando nós temos um personagem que é desgostável, chato, insensível, irritante como personagem principal, normalmente é difícil a gente seguir a série. Mas veja, é que eu não sei, como eu vejo muito anime, você tem coisas como Naruto, Goku, você tem Luffy, você tem várias pessoas que são simplesmente chatas. Luffy nem tanto, Luffy é bem heróico desde o começo, mas Naruto é insuportável desde o começo. Naruto é muito chato, o Naruto é insuportável, Boruto é insuportável. Então nós temos, eu que convivo com anime e mangá, eu vejo personagens assim
toda hora. O que me incomoda é que ela, pra mim, é uma adulta, ela tem 30 e poucos anos, pelo que parece, ela deveria ser menos infantil, mas tem gente que é infantil. Eu convivo todo dia com gente que é adulta e é pior do que adolescente. Então, eu não achei tão ruim. As pessoas estavam esperando que ela fosse um personagem adorável e não sei o que, honrado, virtuoso, e ela não é. Não tem problema ela não ser, então pra mim isso não são grandes críticas. Outro ponto que as pessoas falam sobre a destruição do personagem do Hulk. Que ele ficou fraco, que ele ficou mole, que ele é um bostão, que ele foi emasculado e não sei o que. Eu discordo, eu acho que ele é um personagem que alcançou um nível de paz consigo mesmo e tal. Então, o que me incomoda é que nós tivemos pouco tempo para lidar com o Hulk furioso, que é o aspecto que eu acho mais interessante do Hulk, que é como conviver com o seu lado destrutivo. A grande coisa do Hulk é esse nosso lado furioso, se você manifestasse como uma força imparável da natureza que destruísse tudo. Essa é a grande discussão moral, a grande dificuldade do Hulk. E você tirar isso, pra mim, acaba com o personagem, mas é uma evolução dele. Nos quadrinhos também tem isso, quando o Hulk consegue se equilibrar com o seu outro lado. Eu acho que só foi muito rápido isso na MCU. Eu acho que poderia ter outras formas de se lidar com isso. Enfim, mas eu não acho que é uma destruição do personagem do Hulk dentro do MCU, certo? Mas dois últimos pontos, que é sobre a incompetência da história, que muitas pessoas levantaram, e sobre possível agenda feminista. Vamos falar sobre a primeira história incompetente, de que essa série se vendeu como um drama jurídico e quase não teve drama jurídico. Eu discordo, primeiro porque esse episódio foi um episódio de origem, então não teve muito espaço. Vamos ver como é que são os próximos episódios. Se a série realmente queria ser um drama jurídico, tem que ter mais drama jurídico, comédia jurídica e por aí vai. Nós temos que esperar. Não é o primeiro episódio que perdeu a maior parte do tempo explicando como ela virou She-Hulk, então nós não podemos nos pautar nisso. Eu acho que poderia ter sido mais bem escrito, poderia ter sido melhor, se a premissa é ser um drama jurídico, mas não é o fim do mundo. Luta ruim, CGI ruim que as pessoas falam e tal, eu não acho isso um grande problema. Até porque muitas pessoas estão incomodadas de que essa série parece que vai caminhar pro reino do besterol, do rocambolesco, do queijástico. Eu não tenho problema com isso. A história ser uma grande queijuda, uma história queijuda do caramba, que vai ter piadinhas idiotas e coisas do tipo. Se é esse o estilo que eles querem, não tem problema. Eu particularmente gosto. Eu dei algumas risadinhas no episódio. Eu não achei completamente horrível, como alguns críticos estão falando, então está de boas. Vamos falar agora sobre a agenda feminista. Que aí estão dizendo que isso aí é uma agenda da Marvel pra passar ideais feministas, anti-masculinos e não sei o que. Eu não acredito muito nessas pataquadas. E eu, particularmente, o que eu vejo não é uma agenda feminista. Se eu for falar com a galera realmente à frente do movimento feminista, eles vão provavelmente estar putos com esse tipo de série. Esse é o tipo de série que irrita o pessoal que está à frente do movimento. Porque hoje em dia existe um movimento feminista, que é a parte mais séria, que luta por direitos iguais, que luta por melhoras no local de trabalho, por saúde da mulher, que luta por pesquisa e não sei o que. E existe a galera mais explosiva que não faz parte do movimento e só quer mesmo causar, fazer barulho no Twitter e não sei o que. E isso é muito problema, porque basicamente é o clássico, quando você tem um movimento, e aí a maior parte desse movimento é coadunada, mobilizada contra o próprio movimento. É muito engraçado como é assim que funciona hoje em dia os movimentos sociais. E é muito perigoso isso. Então, pra mim, parece menos uma agenda feminista de fato e mais uma tentativa corporativista de tentar vender esse xarope feminista, que é o que tá acontecendo. E isso aí ganha o termo de biscoitagem. É quando você bota, por exemplo, um beijo lésbico, ou você bota uma frasezinha de efeito pra tentar chamar público, e você faz apenas as galeras brigarem e ganha dinheiro com o drama. As empresas adoram esse tipo de coisa porque gera drama, gera disputa, eles botam uma reportagem. Por que os homens não compreendem que a She-Hulk é importante? E aí os homens ficam putos e falam, as mulheres são idiotas. As mulheres falam, os homens são idiotas. E aí a empresa ganha dinheiro porque todo mundo vê a série. Esse tipo de maluquice, esse tipo de sacanagem é feito toda hora. E é assim que funciona. Então é muito menos uma agenda feminista e mais um xarope reduzido de feminismo pra tentar vender a série e causar drama. A melhor coisa que você pode fazer é perceber que está sendo manipulado. Os homens perceberem, a galera masculinista perceber aí que isso aí
é feito para eles ficarem irritados, não é nem feito por feministas, e aí, que aí eles vão começar a ser babacas, e aí vem o pessoal feminista que de fato faz parte do movimento e começa a xingar e vira uma bola de neve, todo mundo briga e aí a empresa ganha. Então, é muito importante que a melhor coisa a se fazer nesse tipo de situação é ignorar essa besteira. Falar, é o próprio pessoal do movimento feminista falar que isso é uma besteira, e a galera masculinista e chata também não fazer nada. Essa é a melhor coisa a se fazer. Agora, sobre os pontos levantados de feminismo, são completamente idiotas. É obviamente escrito por alguém que não sabe PN de feminismo, não sabe nada de movimento das mulheres, não se importa com movimentos sociais, porque literalmente é uma série de super-heróis onde você tem um super-herói que tá discutindo com a outra, tá tentando treinar a outra e dizer, você tem um grande poder, você tem que controlar isso, senão você pode matar pessoas, você tem que controlar isso, senão você vai perder o controle, muitas pessoas podem morrer, você com esse poder você tem que ajudar a proteger a Terra, porque a Terra é invadida por aliens e não sei o que, e aí ela fala, Momi, você não pode falar assim comigo, porque os homens estão em cima de mim na rua, você não sabe o que é sofrimento. Isso é ridículo, cara. Isso é completamente ridículo. É completamente ridículo. É o tipo de coisa que ela poderia conversar com ele de uma forma assim, eu compreendo, você sofreu muito, mas eu também sofro, eu sofro um sofrimento diferente, eu tenho que segurar minha raiva desde pequena, não sei o que, é diferente. Tipo, uma conversa de adultos, normal. Falar, eu posso não ter sofrido o mesmo que você, Bruce, mas eu sofri também quando era criança, e blá blá blá, e eu sofro por também... Ser mulher tem seus sofrimentos específicos, então eu tenho que controlar minha raiva, e etc, etc. Então... uma conversa decente, ao invés de uma babaquice, tipo, você não sabe o que é sofrimento, Bruce, porque você é um idiota, porque você é um homem. Então, isso é idiota. Tem várias coisas assim que bota o fato de ser, só o fato de ser mulher como uma das piores coisas possíveis. Nós sabemos as dificuldades que existem por ser mulher, fazer parte do movimento tem todas as suas questões, mas colocar nisso num universo ficcional desses, numa situação dessas, onde nós estamos discutindo sobre o destino do mundo e tal, fica muito forçoso, fica muito idiota. Então, é menos uma questão de agenda feminista e mais uma questão de xarope feminista e biscoitagem, feito pela empresa. Então, no geral, eu dou um 4 em 10 pra essa série, pra esse episódio. Porque é um episódio, apesar do enredo ser razoável, a construção de mundo ser razoável, existe uma não compreensão de como é o personagem do Hulk, do Bruce. A personagem principal, ela age como uma criança estúpida, muitas vezes. E não como uma adulta que viveu anos e anos nesse planeta e que tem uma coisa a compreender. Ela não parece não compreender a situação que ela tá. E a série não sabe se posicionar, se ela quer ser engraçadinha, rocambolesca, queijasca, ou se é pra ser levada a sério. Então tem algumas estupidezes relacionadas a isso. Além disso, nós temos esses textos de xarope feminista fora do movimento e fora de qualquer coisa que é muito mal escrito, muito estúpido. Você tem algumas cenas que não fazem nenhum sentido, tipo ela no começo, quando se transforma em She-Hulk, ela vai pra um bar e tem um monte de mulher que chega no banheiro e começa a mudar a roupa dela, isso não existe. Isso é idiota demais, demais. O mito da sororidade é muito estúpido. E depois, imediatamente, os caras vão dar em cima dela e meio querer abusar dela. É tão forçada, é tão idiota. Enfim. Poderia ser um 5 em 10, mas é um 4 em 10. Muita gente tá dizendo que isso aí é um 1 em 10, 2 em 10. Eu discordo. Tem potencial. Tem que ir mais pro drama jurídico. Tem que ir pra uma melhor capacidade de escrita. Mas é isso aí. Aqui foi H. Se você gostou, pode entrar no meu Discord. Tem o link no servidor. Tem o link do servidor na descrição do vídeo. E é isso. Falou.